Aqui estamos nós, no Casarão da Pintora Adelaide, no Virtuarte, Festival Virtual de Arte na Serra Alta da Mantiqueira. E, como vocês sabem, esse programa de entrevistas e variedades, ele traz, assim, pessoas que têm muito a dizer para a gente. E nessa semana em especial, mulheres incríveis aqui de São Bento do Sapucaí e do entorno. Hoje, a nossa convidada, ela é muito especial. Por quê? Eu diria que foi uma das primeiras pessoas que me acolheu aqui em São Bento. Trabalhamos juntas e temos afinidades. Ela gosta de cachorro, gosta de arte e mais, gente. Essa mulher tem habilidades nas mãos. Professora aposentada, mas sempre teve o pezinho ali na arte. Pinta telas. Mãe exemplar, mulher linda, muito vaidosa, sempre arrumada, com a sua cabeleira vermelha e mais. Hoje ela vai falar sobre uma arte, sobre um fazer que surgiu em plena pandemia. Gente, essa mulher, olha, nós temos até aqui os 7 anões. Essa mulher, em plena pandemia, deu vida para as pedras, transformou pedras em personagens. Com vocês, hoje, no Sofá da Adelaide, a nossa querida Eda Lúcia. Olha, é um prazer estar aqui, Dona Irleia. Para mim, sim, é um prazer muito grande, porque você sabe que eu sou sua fã. Você sabe que eu Somos fã. Eu sou fã desse casarão. Eu digo para você todas as vezes que eu chego aqui que eu tenho vontade de morar aqui, porque é uma coisa muito linda, né? E você, com toda a sua parte artística, como eu te conheço, como você me diz, que desde que você chegou, a gente teve amizade, nós trabalhamos juntas, né? Eu sempre soube desse seu lado de projetos maravilhosos. Então, para nós é um presente isso em São Bento. Para nós foi um presente ter ganho você para São Bento, que você sempre fez seus projetos maravilhosos, com a Eugênia, né? Os projetos da Eugênia Sereno, agora esse projeto que você está desenvolvendo, eu fico assim encantada. E São Bento está conhecendo muito agora, muito. Se eu falo para você, a sua habilidade, os seus projetos, a sua disponibilidade, né? Então, quando você me fez o convite, eu falei, meu Deus, eu vou fazer uma live lá com a Vanderleia. Mas ela sempre admirou os meus trabalhos. Sim. Ela me disse, ela é uma artista. Eu não me sinto artista. Eu sei que eu sou uma artista hoje. Não, eu só queria te dizer uma coisa, que eu não sabia nem desenhar. E quando eu me aposentei, eu falei, eu vou ter que fazer alguma coisa para que eu tome o meu tempo. Então, eu vou te explicar uma coisa. Eu sempre quis muito pintar tela óleo. Com a dona Terezinha Godoy, que é uma pessoa que sempre foi uma artista. Gente, olha, só para falar para vocês, por que a importância de trazer essas mulheres no Sofá da Adelaide? Para não ocorrer o que ocorreu com a Eugênia, que foi cair no esquecimento, e com a Adelaidinha, né? A Adelaidinha, gente, ela ensinou muita gente aqui da cidade e do Vale, ensinou a pintar, e tá aí. Ela foi professora da Terezinha Godoy. Terezinha Godoy. Então, só que aconteceu o seguinte, que a dona Terezinha Godoy é uma querida minha. Eu sempre quis pintar quando eu ia lá. Eu era muito de dentro, sou muito amiga das filhas, da TT principalmente. E eu sempre quis, só que eu não tinha tempo. Porque eu tinha filhos pequenos, porque eu trabalhava fora, porque eu dava aula, depois
era todo um contexto complicado. Quando eu me aposentei, a dona Terezinha já por diversos motivos não dava mais aula. Aí eu descobri a maravilhosa Lila. A Lila deu aula também, dá aula para muita gente, né? São Bento inteiro, assim, sabe, das obras maravilhosas dela. E eu me arrisquei a entrar. Quando eu fui conversar com a Lila, eu falei, Lila, eu não sei nem desenhar. Ela falou, não precisa. Eu descobri um dom que até meu marido, meus filhos ficaram assim fascinados, porque eu comecei a pintar e foi assim fascinante. É fascinante para mim. Eu descobri que realmente eu tenho essa parte artística. Que eu já pintei assim, eu acho que eu já pintei uns 43 quadros. Nossa. Mas Coisa aqui assim. tem muitas mulheres assim, não? Que nem a Márcia, a pousada dela tem todos os quadros que ela pinta, né? Tem. É uma coisa impressionante. O pessoal é muito artista nessa parte de São Bento. É. Tem muita gente Gente que pinta, artista. né? E então eu fiquei assim maravilhada. Eu fui tomar o meu tempo com esse lado artístico, fazer coisas gostosas, né? Porque quando eu me aposentei, quando a gente trabalha, a gente sempre é muito dinâmica. É. Você tá sempre ali trabalhando e fazendo, de repente, se você aposenta e não faz nada, você fica com aquele... Se você aposenta, põe uma calça, moletom, um chinelo, você fica Acabou. sentindo aquela pessoa inválida e que, né, acabou. Não, pelo contrário. Eu corri atrás, eu fui andar de bike, eu fiz muita coisa gostosa. Daí, eu me foquei na pintura. Só que existe uma coisa muito engraçada. Eu pintei e nós fizemos algumas mostras na Casa da Cultura com a professora Lila, que foi maravilhosa. Maravilhosas as mostras. E foi engraçado que, assim, todos puseram o preço, a tabelinha do preço, lá a etiquetinha com o preço para, se quisesse alguém comprar. Eu não pus e falei, eu não quero vender nada. Pelo contrário, eu dei. Quase todas as minhas amigas, os meus parentes têm quadro meu, pintados meu. E eu alguns. E a questão das pedras surgiu em plena pandemia. Isso que eu quero saber. Isso aí, eu juntamente com uma amiga, Rose Prado, um dia nós conversando em casa, eu falei, Rose, vamos pintar umas pedras? Porque eu tinha pego uma pedra no meu quintal, eu tinha umas tintas, comecei a fazer um anãozinho, a fazer uma joaninha, daí eu falei para ela, vamos. E o marido dela tem serraria lá no Baú, no bairro, no Sapucaí-Mirim, indo pro Baú. Ah, legal, vamos lá no rio, porque é proibido tirar pedra de rio, mas proibido tirar caminhões. A gente ia lá, pegava algumas pedras no formato que a gente achava, já começava por aí muita gostosura, porque a gente ia pro rio, entrava, arregaçava as calças, entrava no rio, ali a gente ria, procurava as pedras que dessem o formato do anãozinho, que desse o formato da joaninha, olhava bem, e aquele rio maravilhoso do Baú. Daí começamos, chegava em casa, escovava as pedras, e aquilo foi maravilhoso. Nós passamos meses pintando pedras, esquecemos da pandemia, esquecemos do vírus, esquecemos de tudo. Aí assim, vamos fazer cogumelo? A gente fazia cogumelo, tudo de pedra, pintado com a tinta própria para artesanato, né? Vamos bolar uma joaninha? Vamos fazer um sapo? Vamos fazer uma flor? Vamos fazer os anãozinhos? E assim surgiu. E eu apaixonei. Daí eu ficava um quadro, porque daí também na pandemia as aulas pararam. Porque mesmo agora tendo uma habilidade maior para pintar as telas, mas eu gosto sempre de estar na aula, porque é sempre bom, Sim. né? Aí as aulas com a pandemia pararam, a professora teve alguns probleminhas que não pôde continuar também. Aí eu pinto em casa. Eu tenho um cavalete lá que eu pinto o quadro, mas a gente apaixonou pelas pedras, pela criação das pedras. E a Vanderlé, ela está me falando isso, mas logo que eu comecei, eu trouxe de presente para ela. Foi, gente. Porque tem uma coisa em nós duas somos librianas. A gente adora, a forma nossa de amar é dando presente. É isso Ela mesmo. sempre que eu vinha aqui, ela me dava alguma coisinha, sabe? Uma plaquinha, uma coisinha ali e tal. E eu trouxe os anãozinhos para ela. Aí, gente. Gente,
que ela ficou apaixonada. demais, Me conta a história do cara levar. E que não são os mesmos. Por quê? Porque até não sei se vai estar aí assistindo, tal, mas vocês conhecem o Marcelo Machado, o Marcelo Poeta. Aliás, aqui esses quadros são deles, do Marcelo Poeta, né? Que era quem coordenava acho que era a Vanguarda Mix, né? E ele veio aqui e não quis saber. Ele queria levar os 7 anões. Eu quero levar, e não ia voltar tão logo. Enfim, liguei para a Eda e falei, Eda, eu vou deixar ele levar. A Eda falou, ai, Vanderlei, então deixa que eu te faço outros. Ele levou e a Eda repôs aqui os 7 anões. Que, aliás, lá fora, no pé de caqui, tem os anões já num tamanho maior assim, gente, sabe? Que eu fiz os cogumelos. Mas, olha, acho que isso tudo, por que trazer isso para uma reflexão, para um debate, para contemplação? Porque, gente, é a forma de olhar. Quantas vezes, quantas pessoas não passam por um rio, por um riacho, e vê na pedra, simplesmente a pedra. O que é também bonito, mas é a mudança do olhar. Olha para a pedra, e a pedra já não é só a pedra. A pedra é um personagem que vai estar comigo. A pedra é um personagem que vai estar com outro, dá um outro significado. Isso, na pandemia, é terapêutico. Mudar a forma de ver. E de ver até as coisas inanimadas, não é? E sabe o que é gostoso? Depois acho que eles vão mostrar aí o trabalho. Não, já a gente vai mostrar. E o mais interessante, que o que anima e motiva a gente a fazer, porque eu enfeitei o meu quintal, o meu jardim. Eu fiquei maravilhada. Todos os vasos meus têm um cogumelo, tem as minhas joaninhas, tem os sapinhos, tem os anãozinhos grandes, menores. Então, isso motivou muito. A gente ficou dias e dias, eu e essa amiga minha, a gente fazia e queria fazer cada vez mais. E aí começou todo mundo a querer. Uma amiga minha mesmo, tem bastante vou mandar encomenda? pra ela agora, dia 20, pela filha dela, que ela mora fora, ela quis. Acabei tendo encomendas. E, começou com aquelas coisas. Eu quero um anãozinho do médio, eu quero o menorzinho. Eu quero as joaninhas. E acabou que a gente começou a ter encomendas. E não era esse o propósito. Mas eu faço com o maior carinho, né? Porque lógico. Às vezes a gente senta 6 horas da tarde, quando é 1h da manhã a gente está pintando pedras. Isso. É uma coisa maravilhosa que Deus, ele pôs isso na pandemia, pra gente não ficar com aquela coisa. Não, a gente não queria sair, a gente queria saber de pintar as pedras, de fazer o colorido, de enfeitar os nossos jardins. Então foi maravilhoso. E esse lado artístico meu foi muito legal, porque eu achava que eu tinha pouca coordenação motora fina. Isso, agora vamos aí. Como foi a Eda menina? A Eda menina foi muito moleca. A Eda menina não era de brincar de boneca. As bonecas ficaram todas perfeitas. Cresci, fiquei moça, adolescente, moça, com as bonecas perfeitas na estante. A Eda menina gostava de jogar bola, queimada, de andar de bicicleta, de jogar bolinha de gude. A Eda menina gostava muito de arte também, de fazer. Eu me lembro que a minha mãe, ela lá no sítio, ela fazia fogãozinho no barranco, fogãozinho pra gente. Esculpia fogãozinho, tinha panelinha e tal. Era muito prendada, mãe? Minha mãe ela desenhava muito bem, ela gostava de fazer panelinhas, peças em argila. Pegava lá no terreno mesmo, no rio do meu pai, fazia lá. Que bairro daqui? No bairro do Quilombo. Eu sou nascida no bairro do Quilombo. No bairro do Quilombo também, gente, olha. Talvez seja essa veia artística, né, que
que depois de muitos anos, depois que eu tive tempo, né? Porque eu não tinha tempo para desenvolver isso. Você sabe, quando a gente trabalha, dar aula, eu saía de manhã e voltava à noite. Então, eu sempre pensava assim, quando eu me aposentar, eu vou para esse lado. Eu quero fazer alguma coisa. Eu quero poder fazer, eu quero poder criar, eu quero poder mostrar. Isso é muito maravilhoso. E ele estava sempre aí, né? Desse sempre. lado. Na verdade, estava escondidinho, né? Hoje eu penso isso. E sua mãe também é libriana, era libriana. Libriana, né? Minha mãe era libriana também. Minha mãe gostava. Minha mãe fazia aqueles trabalhos, desenhava capas de trabalhos naquela época, que tinha que fazer trabalhos com capa. Eu me lembro dela desenhando Tiradentes. Ela desenhava muito bem. Nossa. Coisa que eu já não fazia, não desenhava tão bem. Quando eu falei para a Lila, professora, que é uma professora assim maravilhosa, ela pinta rosto muito bem. Uhum. Para mim, quem pinta rosto é um artista mesmo. E a Lila, ela desenha rosto maravilhosamente bem. Quando eu comecei, eu falei para ela, sabe aquele menininho que você faz com a bolinha, o pauzinho? É aquilo que eu sei fazer. Ela falou, não vai precisar. Se você vem me procurar, se você tem vontade, você vai saber pintar. E é uma coisa incrível. O primeiro quadro que eu pintei foi um casarão antigo, que eu tenho o maior luxo com ele. Aliás, ele está lá na Secretaria do Turismo com a Valquíria, eu deixei lá com ela, assim que ela assumiu a secretaria lá. Ela quis levar para enfeitar o ambiente lá. Mas é o maior luxo que eu, quando eu levei aquele quadro para casa, todo mundo falou assim, não foi você, não. Eu falei, fui eu, saiu de mim. Então, porque a Lila sempre foi uma professora assim, ó, vocês fazem, você sabe. Então a gente está na aula para ela só orientar. Né? Deu aquela orientação e tal, e tudo saía e fluía muito bem. Então hoje eu sou muito feliz de fazer tudo isso, sabe? Eu tenho assim, gratidão por ter... Me aposentei cedo, né? Eu aposentei naquele... Antes de estar acontecendo toda essa questão aí, hoje, da mudança, da lei, eu me aposentei com 50 anos. Hoje eu tenho 60 anos, mas eu tive o tempo de aprender aquilo que eu queria, de fazer essas coisas gostosas. E eu me sinto muito bem com isso, muito agradecida. A gente tá... Eu estou chamando assim, boa parte realmente de mulheres artesãs, artistas, né, de alguma forma. E São Bento tem muito, Tem muita. Aqui é um berço. É um berço. Justamente porque nós estamos na Semana da Mulher, né? Mas mulher é sempre, né, Eda? Sempre. Dia das Mulheres, todos os dias. São todos os dias, né? E, principalmente, eu sempre toco no assunto de que está voltando muito essa questão do handmade, né? Do fazer com as mãos. E você vê alguma diferença, observando, assim, hoje, as meninas artesãs, moças, né? E o tipo de artesania que era das mulheres antigamente, assim, você vê diferença, como elas produzem e como se produzia, por exemplo, na época da sua mãe, como se fazia o artesanato, como até com a gente mesmo, né? Vejo muito. Qual é essa diferença? Por exemplo, lembrando da minha mãe, na minha infância, a minha mãe fazia essas panelinhas, xicarazinhas, bolinhos de argila, que é uma coisa muito natural. Ia lá no Rio, tirava argila manualmente. E não é que era tão antigo, mas não tinha essa facilidade para tinta, nem lojas aqui em São Bento. Então pintava-se com aquele arucum, aquelas coisas, folhas que dava urucum. Olha. Então, até as pinturas eram mais naturais, não tinha as tintas. Eu acho que eles faziam coisas mais da terra, sabe? Olha. Por exemplo, a pedra, a minha mãe fez alguns bonecos de pedra pra gente. Mas fazia colando, tipo assim, bonequinho de bolinha. Que bonitinho. Não era pintada, sabe? Eram as pedrinhas coladinhas. Que incrível. Então, fazia vaquinha, cavalinho com o corpinho da abobrinha, sabe? Punha os pauzinhos, as perninhas. Assim, e a minha mãe, ela também tinha uma habilidade muito grande. Ela pintou por muito tempo pano de prato.
sabe? Uhum. Tecido. Tecido. Pintura em tecido. Coisas lindíssimas. E tinha uma coisa que tinha na época, o pessoal que usava chapinha, aquelas... não é chapinha, como é que chama? As moldurinhas lá para pintar. Ela não, ela pintava sem usar as tá. A forminha, a né? forminha, A forma. sem usar as forminhas. Então, minha mãe tinha uma habilidade assim. Nunca pôde também ir muito pro lado artístico, porque ela nunca teve tempo. Minha mãe era de mesa, cama e fornos, tá entendendo? Tipo, a vida inteira fazendo bolos, fazendo coisas, dona de casa, não trabalhou fora. Então não tinha muito tempo para dedicar a esse lado. Esse lado meu, ele estava guardadinho. E eu sabia que uma hora ou outra eu ia poder realizar. Então foi legal eu ter realizado. E eu não faço isso para comercialização, para vendas. Eu faço porque eu gosto. Eu tenho algumas amigas que eu já dei os quadros, que eu chego na casa assim, que daí eu fico tempo sem ver, quando eu olho, eu falo, olha, fui eu que fiz. Mas sabe? a Eda também, se você quiser, ela também faz, Lógico, né? lógico. Para enfeitar seu jardim e tal, que aliás eu tinha encomendado, lembra? Ela Deixei encomendou, aqui, mas eu tô precisando buscar pedras no Rio, acabou as pedras. porque o que ela levou para lá acabou ficando aqui. E assim, eu acho que o que é muito interessante, que foi dito aqui, se repetiu também na live com a dona Mariinha. Que é assim, é para nós agora e para a juventude entender como a tecnologia, o desenvolvimento, né, está favorável a esse tempo. A dona Maria, ela contou que para bordar, tirava-se as linhas do próprio tecido para ir emendando. Não tinha facilidade de e ir lá e tingir. comprar a linha, então, né? e você falou agora das tintas, né? Das tintas. Que pintava, então Tinha pegava... uma folha que eu não me lembro, que ela soltava uma tinta vermelha. Eu me lembro que a minha mãe passava a folha assim e tingia a argila depois de seca. Gente, As canequinhas. então, olha só, eu acho que aqui, né, serve para a gente começar a repensar como que nós estamos aí produzindo aquilo que a gente fala assim, sou artista, sou agora, né, eu sou artesã, vou defender a bandeira da sustentabilidade do meio ambiente. Mas o que será que a gente está fazendo para realmente levantar essa bandeira? Porque no tempo, alguns anos atrás, devido à escassez de produtos, vinha a criatividade. Verdade. De se reinventar, né? Eda, eu queria agora, gente, daqui a pouquinho a gente vai encerrar, porque é rápido, né? Mas eu quero mostrar quanta coisa bonita a Eda faz, tá? Então, eu quero que vocês prestem atenção que são várias coisas. Vamos lá? Olha aqui. Aí é a mesinha onde eu tenho as tintas e... O que é? Conta. Ali são as joaninhas lá, tinha começado lá, tá vendo? Daí as joaninhas prontas já. São joaninhas e cogumelos ali, ó. Olha. Aí eu estava fazendo, né? Gente. E aí já vão aparecer prontas nos vasos. Olha lá, ó. Esse aí é no meu quintal, as joaninhas de pedra. Que é muito fofinho. Os vasos meus todos têm cogumelo agora. Olha lá, os anãozinhos, que não são pequenininhos. Isso aí são cactos. Olha lá, eu ganhei. Eu dei um vaso para Vanderlé também de cactos. São Que cactos lindo. que a gente fez. Então, assim, eu acho que aí não vai aparecer. Aí é a mesinha. Lá no meu quintal. Olha lá, os cogumelinhos. Meu quintal tá cheio de... Aí, ó, esses são anãozinhos menores. Gente, não é uma lindeza você reinventar? Eu acho que aí o eu olhar? não pus o sapinho, tem faltou. outras coisas também. Mas tem mais, viu, gente? Tem, vai ter. Não é? Aí a gente vai continuar aqui com esse programa que foi agora no Virtuarte, mas ele vai ser um programa em continuidade para a gente dar voz, convidar as mulheres, as pessoas que são empreendedoras, criativas,
exemplos para gente. Para sentar aqui no sofá da Adelaide, é confortável, Eda? É uma delícia, gente. O sofá da Adelaide é assim, é você voltar um pouco no tempo nesse casarão maravilhoso, né? Então, e olha... entrevistar. Sabe, me sentir agora assim no programa da Ana Maria, no programa da aquela Saia Justa. Da Hebe. Da Hebe, sabe? Eu tô me sentindo assim, na TV realmente, muito lindo. Gente, é isso. Uma equipe maravilhosa que está por trás das câmeras. É o tempo de se reinventar, gente. E aqui, para isso, nós trouxemos Eda Lúcia. Muito obrigada. Foi um prazer estar com você. Para mim foi um prazer maior. Me senti assim muito lisonjeada por estar aqui. Amei. Muito obrigada. E é possível que ela volte e mais convidados virão. Fique de olho na nossa programação e fiquem atentos porque daqui a pouco tem contação de histórias, tá? Sobre a caveira, a Catrina, caveira mexicana, que vai acontecer no palco 2 com uma atriz mexicana, gente. Vocês acreditam? Vocês vão assistir daqui a pouco. E logo mais à noite, fica atento aí, vai ter Liz Vamp. Sim, a filha do Zé do Caixão, com o nosso Edgar Allan Poe do Vale, Thunder Delu. É isso. São projetos maravilhosos desse casarão, gente. Vocês não podem perder. Olha, muito obrigada aí. Obrigada. Muito obrigada. Amei. O café estava maravilhoso, viu, Kezinha? Tomei um café maravilhoso com um bolo de laranja. Olá. Que só a Ariadne, filha dela, que é uma grande masterchef, sabe fazer. Sou fã do bolo. Então, vamos dar continuidade ao que está acontecendo e encerrar aqui no sofá da Adelaide. Tchau, gente.